Agora vejam como segue essa parte, né? A base da ordem. Pois velam por vossa alma. Por quê? Aqui está como, né? Como quem deve prestar contas. Mas, na verdade, esse como aqui expressa motivo. Seria assim, ó. Pois velam por vossa alma, porque vão prestar contas. Então, esse como, na verdade, expressa motivo. Eles velam por vossa alma, porque vão prestar contas. Ok. Eles vão prestar contas a quem? A Deus, né? Já pensou? Isso aí é fácil? Pesado, né? Isso é pesado. Tem que se cuidar, porque isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é sério. Já pensou a responsabilidade? Agora, por que ele vai prestar contas? Porque o rebanho não é dele. Como que eram os pastores antigamente? Os pastores antigamente, o dono dos rebanhos, vocês acham que ele ficava no meio ele ficava no pasto lá com as ovelhas? Não. O dono dos rebanhos, ele geralmente era um homem de posses. Ele não ficava de noite lá no pasto. Ele contratava pastores e falava, olha, você vai prestar contas do rebanho no final do dia. E se uma fera pegar? Se uma fera pegar, você vai ter que explicar como é que foi isso. Você enfrentou a fera? O ladrão roubou. Você não estava olhando? Ele vai prestar contas. Tanto que, naquela época, no século I, a profissão, pensa numa profissão de má fama. Sabe qual era a profissão de má fama? Uma das piores. Pastor. Pastor de ovelha. Por quê? Porque a maioria era tudo mentiroso. Sabiam disso? Os pastores de ovelhas, essa figura do pastor bonzinho pegando a ovelha, isso aí é Jesus que salvou isso aí. Jesus que pegou essa figura e colocou lá no alto. Porque na época os pastores, a fama deles era de safadeza. Por quê? Chegava de manhã ou no dia seguinte, ou quando fosse prestar contas, assim, um animal pegou essa ovelha. E era mentira. Ele estava de conluio com os ladrões. Então, tinha muita safadeza no meio dos pastores. Então, a fama dos pastores era ruim. Tanto que os pais, em relação aos filhos, você pode ser qualquer coisa, menos pastor de ovelhas. Porque é tudo mentiroso e tudo pilantra. Será que isso acontece hoje em dia? Já viram vigia que faz acordo com bandido? Já viram isso ou não? Já viram vigia que faz acordo com bandido? Pois é, esses eram os pastores na época. Era muito comum, não todos, mas era muito comum isso acontecer. Sabe qual outra profissão, Jimmy, que era de má fama? Médico. Médico e pastor, Jimmy, a gente já está lascado na época. Médico e pastor era tudo considerado pilantra. Por quê? Porque os médicos, eles não tinham recursos para exames e para remédios, eles inventavam curas e cobravam alto. Então falava assim, a pessoa senta no meio da rua e fica lá 2 horas sentado no meio da rua que você vai curar. Inventava qualquer coisa. E a pessoa pagava. Invenções, ele inventava. Então a pessoa falava, você pode ser qualquer coisa, menos pastor e médico. Porque o médico e o pastor eram considerados profissões de pessoas desonestas. Terrível isso, né? Sim. Sim, Davi era um verdadeiro pastor, porque o rebanho era do pai dele, né? Então, é isso aí. Então pronto. Essa era a fama na época. Agora Jesus, ele resgatou essas profissões, né? Ele se apresenta como um médico de almas, ele se apresenta como um bom pastor, aí muda tudo. Então, o pastor era assim, era alguém que tinha que prestar contas, e muitos prestavam contas com mentiras. Agora, dá para mentir para o pastor supremo? Para o dono do rebanho? Não tem como. Não tem jeito. O pastor supremo aparece aonde? No versículo 20. Olha o versículo 20. Olha. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Olha aqui, olha o dono do rebanho aqui. Prestar contas para ele. Pelo sangue da eterna aliança, o texto procede. Mas o grande pastor é ele. Então, um dia, não vai demorar muito, eu vou comparecer diante desse pastor aqui. E eu vou ter que prestar contas. Ele vai falar, você... Tudo bem, você acertou aqui, errou aqui. Fala, Senhor, tem misericórdia aí, né? Sei lá. Quebra o galho aí, não. Quebrar galho não sou brasileiro. Então, isso vai acontecer um dia.